Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite, companheiros, companheiras. Boa noite a todos os ouvintes que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação. Dizer que seria muito bom se nós tivéssemos aqui hoje para tratar de assuntos bem mais interessantes do que estamos aqui para discutir um assunto tão grave que é essa greve. Então é uma pena que infelizmente a gente tem que estar novamente aqui falando desse assunto. Mas eu venho hoje aqui também dizer que a Câmara hoje retorna seus trabalhos num momento de muita importância, porque esta casa foi sempre uma casa de solução, uma casa de diálogo, uma casa de resolver as questões, né? Nós não somos gestores, mas sim a intervenção de muitas vezes a solução. Aqui nós aprovamos leis, fiscalizamos e muito mais outros assuntos. Eu só queria refletir um pouco sobre essa questão do projeto que foi aprovado nesta casa. Eu vi alguns comentários hoje, estava chegando em Cuiabá, e eu acho que teve alguns servidores que não participaram da aprovação desse projeto aqui na casa, na época que foi para aprovar o PCCV, né, ou PCCR, porque falaram que há até uma certa crítica a esta casa que nunca reuniu tanta gente, né, como poderia reunir para essa discussão. E eu lembro que nós tivemos aqui uma missão muito grande na aprovação desse plano, e digo a vocês, se não fosse um trabalho muito grande, se não fosse um esforço muito grande, não tinha aprovado aquele projeto, porque não havia vontade de maior parte dos gestores. Então eu só quero deixar essa observação, que é muito importante. A gente aceita críticas, mas também a gente gostaria de relembrar, né, esses momentos importantes que nós tivemos nesta casa. Eu lembro que na época não tinha cadeira, não faltou cadeira para todo mundo. A Jerusa foi a pioneira nessa discussão, né, teve o nosso gabinete por diversas vezes, e nós fizemos aqui o nosso papel, que foi defender os direitos e garantir a reposição, né, que vocês tanto brigou na época e está brigando agora novamente para que ele seja garantido. O Plano Municipal de Educação foi um avanço muito grande, né, para Campo Novo, para o Brasil. Tivemos aqui, tivemos discussões onde nós retiramos do plano a questão na identidade de gênero, que foi um avanço também que nós fizemos aqui na casa. Então, e outros avanços que tivemos, né? Como a questão do levantamento de dados, a questão da construção de escolas, ensino fundamental, EMEI. Então, assim, eu acho que foi um momento muito importante. E nesse momento a gente volta novamente a discutir essa situação, e aí é onde eu me coloco de forma muito triste, porque nós aqui não temos muito o que fazer, a não ser recomeçar essa discussão desse momento. E eu saí de casa hoje falando com a minha esposa e falando o seguinte, né, como agir nesse momento, uma vez que nós já fizemos um papel nosso, que foi aprovar essa lei que cabia a nós no momento. Então, a minha opinião aqui é que tenha diálogo. Eu acho que está faltando um pouco de diálogo para que isso seja resolvido. A parte técnica, eu deixo a parte dos técnicos, na qual eu cobrei na reunião passada, que a gente precisa ter o apoio dos técnicos, porque a gente aqui muitas vezes não tem esse aparato, né, para que a gente possa ter a cada dia mais conhecimento no próprio gabinete. Então eu penso o seguinte, que a minha opinião minha, né, esse momento hoje aqui que está acontecendo, a primeira sessão do segundo semestre, ela vem em um momento oportuno para chegar uma solução, porque eu acredito que vocês estão todos aqui, né, e todas buscando uma solução. E essa solução ela só vai sair através do diálogo, porque não tem um projeto de lei na casa que depende mais da gente para ser aprovado, doutor. Não tem. Se tivesse um projeto de lei que dependesse da aprovação nossa aqui, da maioria, cabia a nós. Mas não tem, esse projeto de lei já foi aprovado. Então, hoje, quem cabe executar é o executivo, que é o gestor, né? Então, o que a gente vê nesse momento, e a minha posição, é que o executivo tem que tomar medidas, uma vez que está a 52, né, ponto 19, como foi citado aqui. Medidas essas que eu entendo que não vai resolver também a questão da greve, porque para você tomar medida você tem que demitir, você tem que
tomar uma série de questões que não acontece de um dia para outro. Por mais que você demitir aí 10 colaboradores, demitir horas extras, cortar isso, cortar aquilo, você leva um tempo para que possam os dados atualizarem e chegar a um ponto que seria o desejável hoje, 48%, 47%, para que pudesse dar a reposição legalmente. Então, eu acredito que só um diálogo nesse momento seria capaz de resolver. Eu vejo duas situações graves. Uma situação é um projeto de lei aprovado por nós aqui, né, que garante essa reposição para vocês. E uma outra situação é o índice 52,19, que também, perante a legislação, não permite essa reposição. Então, fica duas situações que, na verdade, não deveria ter chegado a esse ponto. Um ponto bem difícil de se resolver, né, não deveria ter chegado. Acredito que houve erros aí, né, bastante, porque primeira coisa que eu percebo que também agravou muito a questão do portal, Cícero. Eu, presidente desta casa, juntamente com outros presidentes que passaram, a gente respondeu duramente ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, né, ao Ministério Público Local, sobre a questão do portal. E na época a gente encaminhamos aqui na casa, né, um trabalho junto aos técnicos que pudesse adequar, pedimos um prazo ao Tribunal de Contas e assim nós aproximamos o máximo, né, das informações desta casa perante o Tribunal de Contas. E eu não entendo por que até agora não foi resolvida essa questão, né, porque, como foi ditado aqui, isso agravou, acredito que muito mais a questão da greve em si, pela falta de credibilidade, pela desconfiança, né, do que a própria reposição. Se você olhar a reposição no salário de cada um, isso, perante a arrecadação do município perâmetro, não é tão grande, né? Simbolicamente, se for ver, R$100, é 200 e poucos reais, é uma coisa pequena que acredito que, perante a nossa arrecadação, perante a situação do nosso município, seria muito pouco. Mas eu acredito que esse agravamento da desconfiança, né, do portal, dos números errados, causou um efeito muito forte na administração, de forma negativa. Isso eu tenho certeza que o Rafael tá ouvindo, e eu falo para ele, isso causou, porque nós todos temos fé pública. Uma vez que a gente deixa desconfiança, uma vez que a gente deixa isso acontecer, isso agrava a situação. Comparo isso à política brasileira. Nem todos os políticos são corruptos, nem todos os políticos estão errados, mas a forma ficou tão grave que realmente todos acabam imbuídos no mesmo prato, né? Então, essa falta de credibilidade agravou muito essa questão. É tanto que esse encaminhamento ao Tribunal de Contas se deu, acredito, essa falta de confiança, porque senão, né, tivemos aqui técnicos muito bons, né, apresentando os dados, e para nós, que até então somos leigos, ficou claro, né, uma certa sinceridade ali por ambas as partes, tanto o Poder Executivo, quanto o Poder do Sindicato, quanto o Poder Legislativo. Mas essa desconfiança de que isso não seria tão verdadeiro como dito, foi que levou ao encaminhamento ao Tribunal de Contas. E eu acredito que foi isso, né? Então, o que precisa agora é resgatar essa confiança, resgatar essa credibilidade, resgatar junto aos servidores, junto às entidades, de que todo mundo pretende resolver a situação. Não adianta ficar um de lá, outro de cá, achando que os dois têm direito, que não vai resolver. Eu acredito que a Câmara, nesse momento, presidente, tem uma função muito importante, né, de Vossa Excelência, enquanto eleito, né, na base do governo, chamar o Rafael nesta casa e nós, né, discutirmos uma solução, né, aonde pode ceder, quais são as medidas a ser tomadas. Nós temos pai de famílias que nos cobram todo dia, nós temos professores querendo voltar às aulas, né, não é do anseio de todos ficar parado, né. Nós temos professores que com certeza vão ter que repor essas aulas nos dias, finais de semana, inclusive, que o seu descanso vai ter que repor. Então, isso não é o desejo de ninguém, né? E as empresas, conversando com alguns empresários, está tendo dificuldade de profissionais, né, mãe de famílias que tem que deixar as crianças na creche, também não está podendo trabalhar porque tem que cuidar das crianças. Então, são vários fatores que estão agravando a situação, que cabe aí uma aproximação de ambos os lados
E eu volto novamente a falar, a Câmara tem sim um ponto fundamental desse diálogo. Não muito mais, porque o projeto já foi aprovado por esta casa e não depende mais de um outro projeto. Depende sim de ações do Executivo, de aproximação, de diálogo, agora com a casa também, porque nós estamos sofrendo com isso também. Vejo alguns comentários falando o que a Câmara está fazendo, o que o vereador está fazendo. Né? Então, primeiro, as pessoas nem estavam sabendo, essas pessoas que comentaram, que a Câmara estava num recesso de forma legítima. Né? A legislação brasileira permite que no mês de julho tenhamos 15 dias de recesso. E isso a Câmara não parou os trabalhos, e sim as sessões ordinárias, que é o que está acontecendo hoje. Então, vereadores planejaram, uns viajaram, outros não, outros buscaram outros meios. Né? Mas tinha legitimidade sim, se quisesse viajar, se quisesse sair, fazer o que bem quisesse da sua vida. Então, não era um momento que estava pronto para discutir um assunto tão grave como esse. Então, agora começa sim, né, a discutir. Eu acredito que a partir de hoje nós torcemos e vamos buscar uma solução, uma vez que o Executivo também tem que buscar. Essa seria a minha opinião, né, enquanto pai de família, né, enquanto também servidor, porque nós somos hoje um agente político, que servimos as pessoas, que estamos aqui em prol das pessoas. Muito boa noite a todos.